Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um tribunal silencioso, o juiz Harrison, conhecido por sua atitude arrogante e preconceituosa, encara Marcus Johnson, um advogado negro com reputação de serviço impecável. A tensão é palpável. Você nem deveria estar aqui, disse o juiz Harrison, com a voz fria e cheia de desprezo. Alguns homens como você não deveriam estar neste tribunal. Marcus cerra os punhos por baixo da mesa, respirando fundo para não retrucar. Ele sabe que qualquer reação pode ser usada contra ele. A plateia prende a respiração, chocada com o insulto flagrante em um lugar que supostamente simboliza a justiça. 7 minutos depois, quando Marcus termina uma apresentação brilhante sobre o caso atual, 2 policiais entram abruptamente na sala. Marcus Johnson, você está preso, anunciou um deles, sem fornecer um motivo imediato. O tribunal está perplexo. Alguns murmuram, outros permanecem em silêncio, perplexos. Marcus, calmo, mas determinado, compreende imediatamente que se trata de abuso de poder. O juiz orquestrou a prisão para humilhá-lo e esmagá-lo publicamente. Mas Marcus não é qualquer um. Ele sabe que este momento não será sua ruína, mas o início de uma reação que exporá a injustiça deste sistema racista. A sala do tribunal estava banhada por uma luz fria, filtrada pelas grandes janelas. Cada olhar parecia pesar sobre Marcus Johnson como um julgamento invisível. Ele observava o juiz Harrison, um homem de cabelos grisalhos, rosto e olhos severos, sentado atrás de sua mesa imponente. Você não pertence a este lugar, disse Harrison, sua voz ecoando pela sala. Alguns homens como você nem deveriam ter permissão para entrar neste tribunal. Um silêncio gélido caiu sobre a sala. Os murmúrios cessaram imediatamente. Marcus sentiu a raiva aumentar, mas a conteve. Ele conhecia aquele jogo há tempo demais para cair na armadilha de uma reação impulsiva. Ele se endireitou com o olhar fixo no juiz, e respondeu com voz calma, mas firme. Meritíssimo, estou aqui para defender a justiça, não para sofrer seus preconceitos. Harrison franziu a testa, surpreso com a audácia de Marcus. Justiça? Zombou ele. Justiça para pessoas como você é uma ilusão. Marcus anotou cada palavra mentalmente, ciente de que tudo isso poderia ser usado contra o juiz mais tarde. Ele concluiu sua apresentação com precisão e elegância, demonstrando a flagrante injustiça do caso. A sala ficou cativada, e alguns jurados trocaram olhares preocupados. Enquanto ele anotava suas anotações, 2 policiais entraram de repente na sala. O som de suas botas fez vários espectadores se assustarem. Marcus Johnson, você está preso, anunciou um dos policiais, sem dar nenhuma explicação. A respiração de Marcus saiu lenta e regular. Ele sabia que a prisão não era legal, mas puramente motivada pelo racismo e pela arrogância do juiz. Nos olhos dos espectadores, ele viu uma mistura de choque e medo. Naquele preciso momento, Marcus entendeu que aquele momento não era uma humilhação, mas o gatilho para uma luta pela verdade e justiça. Uma luta que derrubaria um homem que se acreditava acima da lei. Marcus foi escoltado para fora do tribunal, algemas apertadas em seus pulsos. Cada passo ecoava a injustiça que acabará de acontecer. Os murmúrios no tribunal desapareceram atrás dele, mas em sua mente, um único pensamento o consumia: isso não acabou. No carro da polícia, Marcus observava os 2 policiais. A atitude deles era arrogante, convencidos de que haviam cometido um ato de poder, mas eles não conheciam o homem que estavam transportando. Marcus passará anos enfrentando situações muito mais difíceis. O medo nunca fora uma opção. Você deveria ser grato por estarmos lhe ensinando essa lição, disse um dos policiais com um sorriso cruel nos lábios. Marcus respondeu calmamente. A única lição aqui é que você não pode fazer justiça com as próprias mãos. E cada ato injusto que você fizer será contabilizado. Ao chegarem à delegacia, Marcus foi colocado em uma cela. As paredes frias e o barulho da porta batendo reforçavam a sensação de isolamento. Mas por trás de seus olhos, um plano se formava. Ele sabia que precisava agir rapidamente para se proteger e expor a corrupção de Harrison. Em sua primeira ligação, Marcus contatou seu mentor jurídico, um homem respeitado no estado, e explicou a situação em detalhes. O mentor entendeu imediatamente a dimensão do problema. Um juiz racista usando seu poder para punir um advogado negro que ousou desafiá-lo. Enquanto Marcus esperava, pensamentos estratégicos lhe percorriam a mente. Ele sabia que a chave estava na documentação e na rapidez. Vídeos, depoimentos de testemunhas, qualquer coisa que pudesse provar que a prisão era uma armação. 7 minutos foram suficientes para o juiz lançar um ataque direto.
Marcos, no entanto, sabia que o tempo estaria a seu favor se cada ação fosse calculada. A injustiça o atingira, mas ele estava pronto para revidar metodicamente, sem dar a Harrison chance de esconder seus crimes. Assim que Marcos foi libertado sob fiança, seu plano começou a se concretizar. O mentor jurídico que ele havia contatado mobilizou sua rede de advogados e jornalistas prontos para denunciar qualquer abuso de poder. A notícia da prisão arbitrária já havia começado a circular nas redes sociais, gerando indignação e debate em todo o estado. Marcos entrou em seu escritório, com o rosto calmo, mas os olhos ardendo de determinação. Sua equipe imediatamente começou a reunir provas, gravações de vídeo do tribunal, depoimentos de testemunhas, gravações policiais? Qualquer coisa que pudesse documentar a parcialidade do juiz Harrison. O juiz achou que ia me quebrar em 7 minutos, sussurrou Marcos. Ele vai descobrir que acordou uma tempestade. Enquanto isso, Harrison em seu escritório estava furioso. Seu plano havia fracassado. Em vez de humilhar Marcos, ele apenas criará um escândalo público. Seus colegas juízes murmuravam entre si, preocupados com as repercussões, mas nenhum ousava intervir abertamente. Marcos, por sua vez, preparava uma moção solicitando a suspensão imediata de Harrison, alegando comportamento preconceituoso e racista, além de tentativa de prisão injusta. Cada palavra era cuidadosamente ponderada, cada argumento firmemente apoiado por fatos e evidências irrefutáveis. O momento decisivo se aproximava. Marcos sabia que não se tratava mais apenas de sua própria dignidade, mas de uma mensagem para todos aqueles que sofreram injustiças semelhantes. Nenhum poder está acima da justiça. Nas sombras, Harrison preparou-se para contra-atacar, acreditando que sua influência ainda poderia controlar tudo. Mas Marcos tinha uma vantagem que faltava ao juiz: verdade documentada e apoio público. O conflito estava apenas começando, e em breve todo o tribunal tremeria. Chegou o dia da audiência disciplinar do juiz Harrison. O tribunal estava lotado. Repórteres, advogados e cidadãos vieram apoiar Marcos e acompanhar este caso histórico. A atmosfera era eletrizante. Marcos entrou, impecável em seu terno escuro, o olhar calmo e determinado. Harrison, sentado atrás de sua mesa, o encarou com uma mistura de raiva e medo, percebendo que a situação estava saindo do controle. O mentor de Marcos falou: "Meritíssimo, estamos aqui para analisar o comportamento inaceitável do juiz Harrison. Seus comentários racistas e ações abusivas contra o advogado Marcos Johnson não são apenas uma afronta ao indivíduo, mas a todo o sistema de justiça." Marcos apresentou suas provas com precisão cirúrgica: vídeos do insulto, relatos de testemunhas, relatórios documentando a prisão injusta. Cada detalhe foi meticulosamente cronometrado, demonstrando que Harrison agiu de forma premeditada e tendenciosa. Um murmúrio percorreu a sala. Harrison tentou retrucar, mas todos os argumentos foram imediatamente refutados pelo material apresentado. A plateia e os repórteres tomaram notas, cientes de que o poder do juiz estava se esfacelando diante de seus olhos. Marcos, sereno, conclui: 7 minutos foram suficientes para este juiz tentar me destruir. 7 minutos serão suficientes para que a justiça restabeleça a verdade. O tribunal levou um momento para deliberar. O silêncio pesado ressaltou o significado histórico daquela audiência. Harrison, pela primeira vez, parecia vulnerável. Ele havia perdido o controle e Marcos, graças à sua preparação e compostura, havia assumido a liderança. A decisão final era iminente, mas uma coisa era clara: Marcos havia usado a arrogância e o ódio do juiz contra si mesmo. O que começara como uma humilhação pública estava se tornando um triunfo da justiça. O tribunal retomou a sessão para anunciar a decisão. O silêncio era total, pairando como um manto sobre a sala. Harrison estava pálido, incapaz de disfarçar a crescente ansiedade que o dominava. Marcos, no entanto, mantinha-se ereto, cada movimento medido, cada olhar seguro. O presidente do conselho disciplinar falou, após analisar todas as evidências e ouvir depoimentos. Este conselho conclui que o juiz Harrison violou flagrantemente a ética judicial e cometeu abuso de poder motivado por preconceito racial. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Harrison tentou protestar, mas o presidente continuou: consequentemente, o juiz Harrison está suspenso do cargo imediatamente, e uma investigação criminal está sendo iniciada sobre a prisão injusta do advogado Marcos Johnson. Harrison ficou atordoado. Pela primeira vez, sentiu-se impotente diante das consequências de suas próprias ações. A plateia irrompeu em murmúrios de admiração por Marcos, que havia conseguido transformar um ataque pessoal em uma vitória histórica. Marcos, com voz calma, mas firme, declarou à sala:
A justiça não é um privilégio reservado a poucos. Ela pertence a todos. Esta não é apenas uma vitória minha, mas a de todas as pessoas que enfrentam injustiças. Harrison foi escoltado para fora do tribunal silencioso e envergonhado. Marcus saiu da sala sob aplausos silenciosos, porém sinceros, da maioria das testemunhas e repórteres. Este momento marcou não apenas o fim de um juiz corrupto, mas o início de uma era em que a verdade e a integridade triunfaram sobre a arrogância e o ódio. Marcus sabia que a batalha estava vencida, mas já se preparava para os desafios que viriam, ciente de que a vigilância diante da injustiça jamais deve vacilar. Após a queda de Harrison, Marcus rapidamente se tornou um nome conhecido em todo o estado e além. A mídia noticiou a história. Um advogado negro, alvo de um juiz racista, que não só sobreviveu à injustiça, como a voltou contra os perpetradores. Marcus entendeu que sua vitória pessoal poderia se tornar uma ferramenta para mudar mentalidades. Ele começou a dar palestras, a se reunir com organizações de direitos civis e a apoiar vítimas de abuso de poder. Cada palavra que ele dizia, cada gesto, era comedido e cheio de esperança. O medo é a arma daqueles que pensam que o poder lhes pertence e ele costumava dizer, mas a verdade e a justiça são mais fortes do que qualquer medo. Nas semanas seguintes, Marcus foi convidado a participar de painéis, transmissões e debates públicos. Mas ele permaneceu fiel ao seu objetivo, não se deixar transformar em uma mera figura midiática, mas usar essa influência para proteger aqueles que não tinham voz. O juiz Harrison, por sua vez, enfrentava investigações judiciais e a perda total de sua credibilidade. Sua arrogância havia sido sua ruína. Marcus, no entanto, continuou a trabalhar com seus colegas para criar programas de treinamento para juízes e advogados, a fim de evitar que tais injustiças se repetissem. Todas as noites, Marcus relembrava aquele momento inicial no tribunal, os 7 minutos que mudaram tudo. Mas agora ele via aqueles 7 minutos não como uma humilhação, mas como gatilho para uma luta por justiça que transcendia sua própria história. E enquanto a cidade ainda falava sobre o assunto, Marcus entendeu uma verdade essencial. A justiça, quando corajosamente defendida, pode transformar até as injustiças mais sombrias em luz para todos. Poucos meses após sua vitória histórica, Marcus achou que poderia respirar um pouco mais aliviado. Mas a injustiça, como uma sombra persistente, tinha o hábito de espreitar onde menos se esperava. Certa manhã, ao chegar ao seu escritório, Marcus encontrou uma carta anônima escondida por baixo da porta. Abriu-a com cautela. Dentro, uma mensagem breve e ameaçadora. Isto não acabou. As mesmas forças que vocês enfrentaram estão se preparando para atacar novamente. Estejam prontos. Marcus sentiu o sangue gelar. Mesmo com Harrison fora da disputa, ele sabia que aliados corruptos do juiz, ainda presentes nos sistemas judiciário e policial, poderiam tentar vingança. A lição dos 7 minutos era clara. Nunca se pode baixar a guarda contra aqueles que abusaram do poder. Sem perder tempo, Marcus mobilizou sua equipe para identificar a origem da mensagem. Ele também contatou sua rede de advogados e jornalistas para se manter informado e evitar qualquer manipulação ou tentativa de intimidação. Nos dias que se seguiram, pequenas ameaças começaram a surgir, ligações anônimas, boatos espalhados em certos círculos jurídicos, tentativas de desacreditá-lo na imprensa local. Mas Marcus não cedeu. Cada ameaça foi analisada, cada risco avaliado. Ele se lembrava dos 7 minutos no tribunal e sabia que a vigilância era sua melhor arma. Ao mesmo tempo, ele continuou seu trabalho público, aparecendo como um símbolo de coragem e justiça. Mas agora, uma parte de sua mente permanecia sempre alerta, ciente de que a verdadeira batalha nunca terminava com uma simples vitória legal. E embora a cidade admirasse Marcus por sua vitória anterior, ele sabia que um novo teste mais sutil e mais perigoso estava se formando à sombra dos tribunais. Os 7 minutos iniciais foram apenas o começo. Poucas semanas após as ameaças anônimas, Marcus sentiu que o perigo estava se tornando real e irregularidades estavam surgindo em alguns processos judiciais. Decisões estavam sendo estranhamente manipuladas, evidências estavam desaparecendo e alguns colegas de repente pareciam hostis a ele. Certa noite, a caminho de casa, Marcus recebeu uma ligação enigmática. Marcus Johnson, você acha que venceu, mas não conhece todos os jogadores. A voz estava distorcida, mas a mensagem era clara. Uma conspiração estava sendo tramada, e Harrison era apenas um peão entre muitos. Sem perder um segundo, Marcus mobilizou sua equipe para investigar. Usando contatos na polícia honesta e informantes no sistema judiciário, ele começou a juntar as peças de um quebra-cabeça complexo.
Vários juízes e policiais corruptos planejavam manipular casos para desacreditar Marcos e forçá-lo a abandonar a profissão. Ele sabia que precisava agir antes que eles pudessem. Marcos realizou uma reunião estratégica com seu mentor e seus colegas de maior confiança. Juntos, eles desenvolveram um plano para expor publicamente a conspiração, protegendo as vítimas e minimizando o risco para o próprio Marcos. No dia do confronto, Marcos apresentou as provas a uma comissão independente, com a presença de jornalistas e testemunhas. Cada documento, cada gravação, cada depoimento foi meticulosamente exibido. Os cúmplices da conspiração, surpresos e impossibilitados de responder, foram imediatamente suspensos e seu envolvimento na corrupção exposto. Marcos, olhando ao redor da sala, disse calmamente: "Justiça não é apenas uma luta por si mesmo, mas por todas as vozes oprimidas. Aqueles que tentam manipular o sistema nunca devem se achar intocáveis." Esta vitória não foi apenas pessoal, mostrou que mesmo as conspirações mais bem organizadas podem ser frustradas com perseverança, inteligência e vigilância. Marcos entendia que a luta contra a injustiça seria constante, mas sentia-se pronto para enfrentar quaisquer tempestades que surgissem. Após frustrar a conspiração, Marcos percebeu que a vitória por si só não bastava. A injustiça não desapareceria até que o sistema fosse transformado permanentemente. Ele então decidiu usar sua fama e experiência para promover a reforma judicial. Marcos lançou uma série de iniciativas para proteger advogados, vítimas e todos aqueles que enfrentam abusos de poder. Ele organizou workshops de treinamento para jovens advogados sobre ética, documentação rigorosa e resistência a pressões corruptas. Cada workshop foi uma lição prática de vigilância e coragem diante da injustiça. Ele também trabalhou com ONGs e grupos de direitos civis para criar um programa de monitoramento para juízes e funcionários judiciais, com o objetivo de detectar preconceito ou abuso antes que eles pudessem causar danos. A imprensa acompanhou cada movimento seu, mas Marcos garantiu que sua mensagem permanecesse focada na justiça e não em sua própria glória. "Cada vitória individual é frágil", disse ele. "Mas juntos podemos criar um sistema onde a verdade e a justiça se tornem a norma." Até mesmo o agora desgraçado Harrison se tornou um exemplo público. Sua arrogância e racismo expostos agora serviam de lição para outros juízes e autoridades. Marcos sentiu que pela primeira vez sua luta não era mais apenas uma luta pessoal contra a injustiça, mas um projeto capaz de transformar o sistema. Os 7 minutos no tribunal, antes um símbolo de humilhação, tornaram-se o catalisador para uma mudança profunda e duradoura. Embora a mídia tenha aclamado Marcos como um herói, ele permaneceu humilde. Para ele, a verdadeira vitória não foi o reconhecimento público, mas sim proteger aqueles que não tinham voz e criar um sistema mais justo para as gerações futuras. No dia em que Marcos foi convidado a discursar perante a Assembleia Estadual de Advogados e Juízes, a tensão era palpável. Muitos se lembraram dos fatídicos 7 minutos em que um juiz racista tentou humilhá-lo e subjugá-lo. Hoje era Marcos quem personificava a força e a justiça. Ele subiu à plataforma, observando a Assembleia. Seu olhar se deteve por um instante nos rostos atentos, alguns hesitantes, outros admirados. Então, com voz clara e firme, começou: "Há alguns meses fui insultada, humilhada e presa sem motivo, simplesmente por ser negra. O que vivi poderia ter me destruído. Mas escolhi transformar aqueles 7 minutos de vergonha em 7 minutos de coragem." Um silêncio respeitoso se instalou. Marcos continuou: "Justiça não se trata apenas de cumprir a lei. Trata-se de proteger aqueles que não têm voz, denunciar aqueles que abusam do poder e fazer com que o sistema funcione para todos. E é isso que devemos fazer, todos os dias, sem exceção." Ao final de seu discurso, a sala explodiu em aplausos. A mídia cobriu o evento, mas Marcos não buscava glória. Ele queria que aquele momento se tornasse um símbolo, um chamado à ação para todos aqueles que enfrentavam injustiças. Nas semanas seguintes, novas leis foram propostas para garantir maior transparência no sistema judiciário. Os programas iniciados por Marcos começaram a dar frutos. Abusos foram detectados e corrigidos. Carreiras corruptas foram encerradas e muitas vítimas finalmente encontraram justiça. Marcos, no entanto, continuou seu trabalho com humildade e determinação. Sabia que a luta contra a injustiça nunca terminava, mas havia provado uma coisa: mesmo diante da arrogância, do racismo e da corrupção, a verdade pode triunfar. E ao sair do tribunal, Marcos se lembrou daqueles 7 minutos iniciais, da tensão, do medo e da raiva. Hoje eles não eram mais uma lembrança dolorosa, mas um símbolo de uma vitória retumbante da justiça sobre o ódio. A justiça venceu. Marcos venceu.
e o sistema nunca mais seria o mesmo.